Hoje a gente vai falar sobre um tema invisível, mas ao mesmo tempo muito preocupante, que é a solidão. Oi, meu nome é Daniela de Oliveira. Eu sou Thaís. E a gente está no tempo próprio. Então vamos lá, vamos começar falando um pouquinho, acho que é interessante a gente poder definir, né, o que é solidão. Sim. Porque existem alguns conceitos e existe uma diferença importante entre o que é solidão e o que é solitude. A solidão é aquela coisa que dói na gente, né? Aquela coisa que é lá na entranha, assim. Eu que sou do Goiás, lá a gente fala aquele fardo que a gente carrega. Aquele fardo. Aquele buraco aqui. Aquele buraco, né? É um esvaziamento de si. Então acho que a solidão, talvez a gente possa dizer isso. Existe um esvaziamento de si na solidão. Sim. E a gente pode estar no meio de um monte de gente e se sentir sozinho. Sim. Já a solitude é aquela boa companhia que nós somos para nós mesmos. Sim. Não existe esse esvaziamento, mas essa coisa de eu posso ficar sozinho. Sem estar só. Que eu vou ter algo em mim. Sim. Que eu tenho uma estrutura que me dá sustentação. Quando eu estou sozinho, que sou eu mesmo. Então eu posso ser uma boa companhia para mim mesmo. Sim. Né? E hoje a OMS, ela define a solidão como uma das principais pandemias que a gente tem no mundo. Diversos alertas têm sido emitidos. Acho que antes da pandemia, a gente falava muito na solidão em relação à faixa etária mais avançada, né? Mais para os idosos que entravam nesse risco mesmo, porque iam perdendo seus amigos, né? Que iam falecendo, o companheiro, e entravam realmente nesse risco da solidão, que era que aí agravava com depressão e até com aumento de causas de morte, né? E morte até precoce. Mas eu acho que desde a pandemia teve um agravamento dessa solidão e para faixas etárias mais precoces, então de crianças e adolescentes, que eu vejo de uma forma muito preocupante, né? Porque é uma idade que eles estão se formando como pessoas. Então, e como pessoas dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade. Sim. A gente aprende a fazer conexões. Exatamente. Apesar de ter um componente inato, né? Como a gente fala, somos seres humanos são seres sociais. Mas a gente aprende a socializar na prática. É no olho a olho, né? O famoso no tete a tete, porque eu tô te vendo, eu tô recebendo informação de você que às vezes a gente nem percebe que tá recebendo, seja de uma abertura maior para estar junto, seja de uma necessidade de distanciar, uma empatia ou menos empatia. E à medida que a gente vai recebendo essas informações do outro, a gente vai construindo também em nós um lugar de pertença. Sim. E também um manual de convivência. De convivência, até onde eu posso ir, aonde é o meu limite. Quando eu falei desse jeito, tal pessoa reagiu de tal forma, eu não gostei disso, não me senti bem como eu me senti. Então, a chance de eu repetir isso é menor. Enquanto se eu faço alguma coisa e é bem recebida, a chance de eu repetir isso aumenta. E é dessa forma, então, na prática, que eu vou moldando quem é a Thaís, quem é a Daniela. Sim. No pertencimento, no contato com as pessoas, né? E se nessa fase em que as nossas conexões estão se formando, as sinapses que vão ficar e as que não vão ficar vão embora, que é na poda neuronal, né? Então, só para contextualizar, e quando a gente está nos anos mais importantes do nosso desenvolvimento da plasticidade cerebral, o que acontece é formarem conexões entre neurônios, mas também tem momentos de poda, que são a poda em que eu elimino essas conexões. Então, se eu uso bastante algumas áreas, algumas conexões, a chance de, quando vier a poda, essa conexão continuar é maior. Se eu não exercito isso aqui, a chance de, quando tem esses momentos de poda, eu piorar ainda mais aquilo é maior, né? Então, esses alertas, a gente tem que olhar de uma forma construtiva, porque no primeiro momento a gente olha e fala catástrofe, né? Então a gente já se suspende, né, Dani, falando aqui, né? A gente já fica tenso, fica assustado, até com um olhar mais esperançoso. Uhum. Mas olhando de uma forma construtiva, usando o mindset de crescimento que a gente já falou, beginner's mind, e também usando algumas ferramentas que a gente já deixou em episódios anteriores aqui, a gente vai conseguir lidar com isso. Exatamente. Mas no primeiro momento a gente precisa reconhecer que é algo a ser falado, a ser discutido. E algo a ser cuidado, né? Então, acho que a gente pode começar também organizando um pouco, quando a gente fala desses aspectos neurais, né? De como a gente vai formando essas conexões, de como a gente vai formando quem nós somos socialmente, nosso corpo social. Então, a gente tem um corpo social, um corpo pessoal, né? A gente faz isso nesse tete a tete. E aí entra algo que é muito perigoso, que é a questão das mídias sociais, da internet, da TV, quando é uma criança muito jovem. A gente tirar esse contato social para colocar ela na frente de um aparelho. Sim. No contato, né? Eu não sei se você reparou ou não, mas os desenhos hoje em dia, eles são muito mais simplificados até. Então, quando a gente olha os padrões de desenhos hoje, os desenhos, eles deram uma simplificada de forma, de expressão. Então, quando você olha os desenhos, eles já não são mais tão expressivos quanto os desenhos que a gente conviveu. Eles não têm mais formas, eles têm formas quadrado, redondo, né? São coisas muito simples, são muito mais simplificados. Por quê? Porque é o que está chamando a atenção das crianças. Então, as crianças, crianças quase adolescentes, elas estão sendo mais incentivadas a ficar mais 2D e simplificado do que complexificar as formas que existem na vida, de uma maneira em geral. Sim. Então, entrando em possíveis causas, né, dessa pandemia invisível,
que é uma pandemia, não é uma epidemia, não houve um surto. Eu acho que é bem num crescente já há alguns anos que mais uma vez se acentuou na pandemia. Mas eu começaria pela perda das vilas. Sim. Né? Então, quem nunca ouviu a frase It takes a village to raise a child, a gente precisa de uma comunidade, de uma vila para criar as crianças. Então, como eu cresci, né? Eu cresci indo na casa dos vizinhos, saindo na rua para brincar. Todo dia, eu sou garota de apartamento, mas todo dia, na parte da tarde, a gente descia para a praça que tinha atrás de casa, toda a vizinhança, dos mais velhos aos mais novos, para brincar de taco, para andar de bicicleta, de skate, de patins, brincar de pique-esconde. Então, cadê a Daniela? A Daniela tá na casa tá em fulano. Nem tá na casa, tá no fulano. Tá no ciclano. Então, ter isso para pais, né? Que é cansativo criar as crianças. É cansativo supervisionar os seus filhos, a gente realmente não consegue estimulá-los o tempo todo. Então, se existe uma vila, as crianças elas estão sendo cuidadas e estimuladas cada hora por um. E isso divide os esforços. Então, o que a gente acaba vendo são pais muito cansados. Pais exaustos. E uma romantização da paternidade, né? Que essa exaustão, ela vai nos... É uma martirização da paternidade, né? Que essa exaustão é o que a gente precisa passar, porque aí nós seremos os grandes pais que esse filho vai agradecer pro resto da vida. Então, toda vez que eu tô voltando, que eu moro no interior, então toda vez que eu tô voltando para São Paulo, eu passo por um outdoor de uma escola bilíngue que diz assim, eu acho horrível, seu filho vai te agradecer mais pra frente em 2 línguas, mas enquanto ele estiver lá, ele vai te odiar. Faltou esse pedaço, né? Eu achei... Faltou esse pedaço, assim, na propaganda da escola, porque eu olho aquilo e eu falo, gente, como existe uma certa imposição, né, dessa coisa de que, olha, você tem que sobrecarregar você e ao seu filho. Sim. Então, a gente está vendo pais sobrecarregados, crianças sobrecarregadas, porque as crianças, às vezes, têm uma rotina que é pior do que a nossa, de exaustão, e aí elas não conseguem descansar, elas conseguem aprender, eu nem sei como elas estão aprendendo diante de tanta exaustão, diante de tanta informação recebida, né? E a gente acha que tá tudo bem e que depois elas vão agradecer a gente, vai ser ótimo, né? Então, fica todo mundo cansado, a relação fica mais desgastada, né? Desgastada. Então, a vila, a vizinhança, inclusive quando a gente vai olhar os estudos sobre solidão, eles falam que um dos aspectos mais protetores é a vizinhança, é a confiança que se tem na vizinhança. Mas por quê? Por causa disso. Sim. Porque são os que moram ao seu lado. E quando você não conhece os seus vizinhos e você não tem isso, que é muito comum, né, nas cidades mais urbanizadas, ou então até por estilos de vida mesmo, mais modernos, como você falou, de agendas muito puxadas, a criança não fica nem em casa, a pessoa não fica nem em casa para poder conviver com os que estão ao redor. Então, existe uma impossibilidade, às vezes, pelo ritmo de vida que a gente leva. Então, eu morava num prédio que eu fiz grandes amigas, um beijo para as meninas do prédio que moravam, que a gente tem um grupo de amigas que a gente formou que era isso, todo domingo de manhã, pelo menos uma vez na semana, a gente ia tomar sol na piscina, mesmo que fosse assim, tem 15 minutos hoje, gente, 15 minutos, ia lá, descia, dava uma fofocada, voltava, ou a gente ia almoçar juntas, ou a gente sempre estava tentando organizar algo juntas para que a gente pudesse conviver. E é um dos grupos que até hoje eu tenho, como eu sei que se eu precisar, eu tenho um pezinho ali que eu tenho um chão para pisar, né? E isso vai fazendo a gente pertencer a algo, né? Isso vai dando sentido também para a nossa vida. Sim. Então a gente vai aprendendo a fazer, mas onde a gente aprende a fazer isso? Quando a gente é criança. Né? Às vezes, quando a gente não aprende, dá para aprender como adulto? Dá sim, tá, gente? Então eu falo por mim, eu fui uma adolescente, uma ostra. Era muito tímida, muito fechadinha. Eu fui aprendendo depois, graças à terapia. Sim, é possível. É possível reverter, né? É possível a gente fazer variações de quem nós somos, porque senão a gente cai na desesperança. Então não existe síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Até por isso a gente acha tão importante trazer esses assuntos pra gente conversar, porque é um momento de fazer um auto-scanning aí, fazer um escaneamento de como que eu tô me relacionando. Tô tranquila aqui, então tô num momento mais de solitude, tô conectada, tô desconectada, né? Como é que tá isso na minha vida? E se tiver alguma coisa que não tá muito legal, tá bom, que vou atrás disso, que dá pra gente remediar e prevenir. Exatamente. Né? Então tem essa questão da vila, ainda voltando nas questões causais, ainda também tem a pandemia com os trabalhos remotos. Muitas empresas, eu vejo, elas estão com a tendência a voltar no modo híbrido, mas tem algo que ficou da forma de produzir, da forma de trabalhar sozinho. Que mesmo algumas empresas voltando, às vezes até 100% presencial. Eu acho que tem um aspecto do trabalho, de como a gente formatou o trabalho desde a industrialização, que traz algo da solidão. Então, os trabalhos sempre foram muito solitários, né? As pessoas ficam nas suas baias e é de preferência que não falem com ninguém. E durante muito tempo, inclusive, isso foi feito de uma forma quase ditatorial, né? Então, acho que tem uma ilusão ainda das empresas de que as pessoas que só trabalham, elas são mais produtivas. Então, se uma pessoa vai lá e ela fica o dia inteiro olhando para a frente do computador e ela come na mesa,
ela é mais produtiva. E isso é uma grande ilusão, isso não é uma verdade. Então, assim, almoços em equipe. Eu falo o seguinte, eu sou muito fã do trabalho remoto, gosto mesmo. Porque eu acho que as pessoas têm um pouco mais de manejo, de autonomia de tempo com o trabalho remoto. A gente tem que levar em consideração que a gente mora em lugares que as pessoas às vezes levam 2, 3 horas para chegar no trabalho. E eu acho uma mega de uma sacanagem obrigar essa pessoa a ir para o escritório. Contanto que essa pessoa tenha rede, que essa pessoa tenha amigos, que essa pessoa tenha família. E as empresas que são super preocupadas com isso, o que elas podem fazer? Gente, promovam fins de semana, promovam happy hours, promovam almoços, almoço da firma, né? Almoço da firma, promovam palestras que sejam interessantes para essas pessoas, que elas queiram ir em um determinado horário, em um determinado tempo, que o acesso à empresa fique mais facilitado, ou facilite o acesso dessa pessoa à empresa. Né? Então, acho que tem uma questão da forma como a gente aprendeu o que é trabalho, e não necessariamente do trabalho remoto. Que eu acho que tem, quando a gente está no remoto, precisa dessa autopercepção e esse comprometimento de fazer a sua rede, de manter a sua rede. Coisa que, quando você acaba estando no local, você abre espaço para acontecerem interações, né? Então, acho que existem esses 2 pontos. Eu concordo com você. Mas eu vejo que não é para todo perfil, não é para todas as pessoas. Tem pessoas que... Eu tenho pacientes que vão, que gostam de ir, que precisam ir. Isso, exato. Então, eu acho que é isso. Existe esse perfil, sim. A gente trabalhando com o que cada um tem, né? Eu acho que é isso, é o perfil de cada um. Agora, eu tenho pacientes que têm uma vida riquíssima. Sim. Não é como se fosse uma vida regra, riquíssima. Mas... E que ir para o escritório, inclusive, é um prejuízo desta vida. Sim. Né? Então, eu acho que existe essa diferenciação, mas eu acho que a pandemia, de novo, para mim a pandemia ela veio só dar mais nitidez para o que já estava acontecendo. Exato, ela só acentuou, né? Algo que vinha subindo numa inclinação no gráfico, a inclinação ficou bem maior. Então, a questão da solidão é uma dessas questões. Então, a gente já tinha, isso já existia. Sim. Né? As pessoas mergulharam também mais no virtual. Exatamente, então tudo ficou virtual. Inclusive isso, né? Como que a gente faz para ter uma mescla? Então, quem trabalha de home office, eu falo sempre, faz intervalo e vai olhar pela janela, vai ver vida, vai ver um inseto que seja, mas sai do virtual. Nunca faça pausas, porque às vezes as pessoas fazem pausas e falam, fiz uma pausa, eu vou ver um vídeo no YouTube. Não. Pelo amor de Deus, é pausa sem tela, pausas sem tela, para se conectar com algo que é vivo. Quando a gente se conecta com algo que é vivo, e aí, gente, biosfera é algo vivo. Sol, as nuvens, movimento das nuvens passando, isso é algo vivo. Né? Sim. Então, acho que se conectar com coisas vivas também são uma ferramenta, né, para a gente dar conta desse lugar. Sim. E o que acontece com o nosso cérebro? Então, a Dani falou da diferença da solidão, da solitude, também no aspecto vivencial, né, de como você vivencia. A solitude, ela é vivenciada de uma forma leve, de uma forma de eu estou curtindo a minha presença, estou na minha companhia. Enquanto a solidão, ela é vivenciada de uma forma dolorosa. E é exatamente assim que o cérebro vê. Se a gente pegar os estudos de ressonância magnética funcional, as áreas que ficam ativadas são as áreas de dor. Sim. E a mesma área de dor física. Dor física. Então, que é muito semelhante à área de depressão. O padrão, tá? Não é a área de ativação, mas o padrão de ativação. O que é o padrão de ativação? Algumas áreas ficam mais ativas e outras menos ativas. Então, esse padrão de ativação do cérebro, ele é semelhante. E existe um ciclo que se retroalimenta. Dor, solidão, depressão. Né? Então, elas são vistas de forma muito semelhante para o nosso cérebro. E então, uma acaba intensificando a outra. E aí a gente entende porque tem muito mais gente dependente de analgésicos e drogas opioides. Porque as pessoas têm mais dor crônica. Estão aumentando muito as taxas de depressão. Então essas 3 questões estão muito conectadas. E eu acho que outro aspecto também que está conectado e que a gente vê muito é a insônia. E a insônia eu acho que é uma retroalimentação. Então, se a gente não dorme direito, a gente se sente mais sozinho. Se a gente se sente mais sozinho, a gente não dorme direito. Né? E eu vejo também pessoas que abusam de hipnóticos. Estou sozinho, eu durmo. Então, de uma forma muito semelhante ao anestesiar, né? Eu preciso anestesiar essa minha... Dormir 16 horas por dia, né? Exato. Então, de uns tempos para cá, eu tenho tido que orientar os meus pacientes não só quanto ao mínimo de dormir, mas ao máximo. A gente tem uma normativa, né? Então, olha, em cada faixa etária, quanto que você tem que dormir? Então, na nossa faixa etária, 42, aí vai para os adultos jovens e até 60 anos, 50 anos, de 7 a 9 horas. Aí, os gráficos falam, olha, pode ser suficiente 6 horas. Então, se você é uma pessoa que até dorme um pouco menos, 6 horas pode ser suficiente. E se você é uma pessoa que dorme um pouco mais, pode ser necessário 10. Mas mais que 10, não. Né? Porque eu vou interferir totalmente no ciclo circadiano, porque o ciclo circadiano ele é muito bonitinho, ele é um relógio, é o nosso relógio biológico. E se a gente dorme errado, para mais ou para menos, a gente bagunça isso. Então, esse é um aspecto interessante, Dani, que eu observo de mudança no meu consultório. De antes eu ter que enfatizar muito mais o mínimo, mas hoje eu ter que pedir para alguns pacientes dormirem menos.
Né? Então, as pessoas falam assim, mas se eu não estou trabalhando, eu estou dormindo. Por que eu vou estar fazendo alguma coisa diferente disso? E aí, quando a gente olha no gráficozinho da vida, né? O que a gente precisa para ser vivo, para não ser só um robozinho, tá faltando bastante coisa. Sim. Né? Então, como as questões de estilo de vida podem promover conexão, podem aliviar, né? Reduzir o impacto da solidão. Sim. Então, que a solidão se estabeleça, né? Exatamente. Eu acho que é muito mais isso. É muito mais uma questão da gente prevenir, né? Óbvio que quem já tem um quadro, que está se sentindo sozinho, que se isola, que se sente isolado, se sente solitário, de novo, existe esperança, né? A gente tem, acho que as estratégias de estilo de vida são nossas grandes aliadas, porque qualquer coisa que a gente for mexendo no nosso estilo de vida, invariavelmente a gente vai estar trabalhando algo de conectividade. A gente vai estar trabalhando algo de fazer algo que nos conecta ao fora, né? Aquilo que está para além de nós. E esse é um fator não só protetivo, como um fator também de tratamento. Né? Sim, com certeza. A gente vai sempre bater nessa tecla, né? Esse estilo de vida, vocês vão cansar de escutar a gente falando isso. E também como que a solidão também tem esse padrão de ativação do cérebro, mas ela é um risco. Nós somos seres frágeis. Então, temos que estar em bando, temos que estar organizados em grupo. E isso está no nosso cérebro, isso está no nosso ser, né? Então, se a gente está sozinho de uma forma não saudável, o cérebro vai apitar e vai apitar o alarme de incêndio. E esse alarme de incêndio é o quê? É a inflamação. Sim. Toda vez que eu falar vai acionar o alarme, o alarme do cérebro é inflamação. Seja um alarme mental, tipo, só de uma percepção, ou seja uma infecção, de fato, um vírus que entrou no meu corpo. Eles acionam o nosso sistema de defesa, o nosso sistema imunológico, mas de uma forma pró-inflamatória, que vai aumentar os meus níveis e me favorecer alguns transtornos, algumas doenças, como doenças metabólicas, doenças cardiovasculares. E então, a solidão está, sim, diretamente associada ao aumento desses distúrbios metabólicos e do risco, né? Não só de cardiovascular, mas a gente vê o AVC também, né? Entrando nessa história. Diabetes mellitus tipo 2, doenças autoimunes, câncer. Sim. Né? Porque na medida que a gente está inflamado, a gente aumenta o turnover das nossas células. O que é o turnover? As células têm um tempo de vida, tem um ciclo de vida. E quando a gente já está com os fatores inflamatórios ativados, esse ciclo fica mais rápido. E conforme a gente tem um turnover maior de células, a chance de dar um errinho em alguma delas e daí se originar um câncer, um tumor, aumenta. Exatamente. Né? Então, a solidão é algo que a gente tem que endereçar ativamente, tanto quanto o tabagismo, tanto quanto dependência química, né? E até elas estão interconectadas. Exatamente. Então vamos lá, gente. Vamos falar sobre algumas estratégias para quem está se sentindo sozinho, para quem percebe, né, alguém que está sozinho, quem conhece alguém que tem se sentido sozinho. Acho que a principal estratégia é dar uma forçadinha na conectividade. Seja ela através do esporte, através da música, através do trabalho. Eu falo que tem que ter um plano de fundo, né? Sim. A conexão, tudo bem, você pode querer ligar, tem algumas amigas que eu faço isso, eu pego e ligo e pronto, né? Não preciso de um plano de fundo. Mas para que seja sustentável e a gente consiga deixar na nossa rotina, eu acho que tem que ter um plano de fundo. Então, se eu sou uma pessoa que me interessa por arte e tenho a disponibilidade de fazer um curso de arte, de desenho, que seja em grupo, uma vez por semana, aquilo vai promover a conexão com outras pessoas que têm interesses semelhantes ao meu. Esse é o plano de fundo que eu falo. Né? Então, a arte, por exemplo, o esporte. Então, eu sou suspeita para falar na questão da corrida, mas vai cada um fazer o seu treino. Correr, né? Todo mundo acha que correr é um esporte solitário, ele não é. Ele é muito coletivo. E só o passar e o dar oi para as pessoas, você não está nem correndo junto. Tem aquele momento de você correr junto que traz alguns benefícios, mas tem aquele outro de você está correndo no seu ritmo, no seu tempo, e encontrar as pessoas. É um local de pertencimento. Então, um esporte, hobbies, como a arte, música. Quaisquer hobbies. E eu falo sempre para as pessoas, arruma uma padaria para chamar de sua. O que é isso? O que eu quero dizer com isso? Isso é verdade. Sabe esses lugares que a gente chega e a pessoa olha pra nossa cara e fala, opa, tudo bem? É o mesmo de sempre? Aí você fala, é o mesmo de sempre. Não, hoje eu quero algo diferente. Sabe esses lugares assim que a gente vai e as pessoas já conhecem? Antigamente tinha um jornaleiro que já separava o jornal ou as revistas que você comprava. Né? Hoje já não tem mais o jornaleiro, mas você pode arrumar uma padaria, um restaurante, aquele lugar pra chamar de seu, que as pessoas já te conhecem um pouco e você tem esse contato, essas relações secundárias que são super importantes pra nós. Porque isso é qualidade, né? Não precisa ser quantidade. Exatamente. Então não preciso sair todos os dias, eu não preciso falar com várias pessoas. E aí tem um filme que minha filha adora, o Avatar, né? Sim. Que tem a frase deles que eu amo, que é I see you. Eu te vi. E a gente precisa ser visto. E é o momento que a gente se sente visto, seja na padaria, seja entrando no prédio onde eu trabalho. Na corrida. Eu me sinto vista, mas vista de uma forma muito peculiar, vista a Thaís. Sim. E isso é o que alivia a solidão. Exatamente. Então é importante que a gente possa apreciar, né, tanto essas relações de primeiro grau, que são familiares, amigos próximos, etc. Mas essas relações de segundo grau também. Sim. E também
quando a gente está passando por situações difíceis, até mesmo um quadro depressivo, um quadro de ansiedade generalizada, uma síndrome do pânico, um estresse pós-traumático, né? Todos os diagnósticos aí da minha área, fica mais difícil se conectar com as pessoas de fato, né? Então, se você está tendo dificuldade, está tendo algum sofrimento, buscar ajuda para isso. Aumenta, se você cuidar, se você endereçar o cuidado para isso que está sendo necessário, aí você vai conseguir se conectar a seguir. Porque se conectar durante esse sofrimento é muito difícil. Exatamente. Então, buscar ajuda. Psicoterapia. Terapia, psiquiatra. E entrando já nesse assunto quando você falou, né? Essa coisa da gente poder praticar a gentileza conosco e com os outros. Né? Então, estou falando das relações secundárias. Quando tá muito, muito difícil pra gente mesmo e a gente não quer... Sabe aquela coisa de ir no supermercado e olhar pro caixa do supermercado e responder as perguntas que ele te faz olhando para a pessoa? Isso já é faz uma grande diferença no seu dia. Diferença. Tente. Experimenta. Um dia, permita-se. Exatamente. Beginners Night, permita-se. Faça esse teste. Uma pequena variação. Você não vai ficar olhando o tempo inteiro para a pessoa, mas uma olhadela. Bom dia. Olhe para o nome no crachá. Bom dia. E fale o nome da pessoa. Veja como a pessoa vai reagir e como você vai se sentir. Fica um desafio aí, porque faz diferença sim. Exatamente. E aí a gente entra nessas práticas, né? Que são mais meditativas, que tem a ver com a meditação. E a meditação trabalha muito essa conexão, essa interconectividade, né? Então, talvez um dos maiores objetivos da meditação seja essa nossa consciência de que nós somos parte de algo que é vivo. Sim. Né? E a gente poder olhar para isso e para esse pertencimento que já existe em todos nós, que a gente ganhou aí, é de graça, entendeu? Veio a partir do momento que você se constitui enquanto ser vivo, né? Fecundou o óvulo, você já ganhou. Essa capacidade, essa humanidade, né? Essa vida. Então, se a gente tivesse esse chão em nós, né? Essa confiança desse chão em nós, isso também traz esse lugar de sustentação. Sim, e falando em práticas, né? A gente fala muito das práticas do mindfulness, que foram práticas desenvolvidas a partir dos estudos do Kabat-Zinn, que a gente já comentou aqui, mas também existem diversas variações, pequenas variações a partir desse programa inicial que foi do mindfulness, mas existe o mindfulness e compaixão, que a Vidyamala Burch desenvolveu. A Vidyamala uma pessoa que passou por muita dificuldade, ela é paraplégica, por muita dor, e ela fez esse acréscimo ao protocolo do Kabat-Zinn dos exercícios de compaixão e de como eles são importantes. Então, vou deixar no nosso site indicação do livro da Vidyamala Burch, né, e para vocês lerem sobre mindfulness e compaixão, que tem o pessoal do Respira Vida fazendo um trabalho muito, muito bonito, né, a Nancy depois veio conversar com a gente sobre isso, mas acessa lá, é www.tempoproprio.com.br, que aí todas essas referências vão estar lá para você acessar.